Bom, pessoal, bem-vindo para mais uma aula. A gente vai começar agora a falar um pouco a respeito do software Navisworks como uma ferramenta essencial para tudo que a gente tem falado e desenvolvido ao longo desse curso. Lembrando um pouco das coisas que a gente já estudou, que a gente já viu, e chegando agora ao desfecho final desse nosso mini curso, a gente viu aí, iniciou falando do laser scanner como ferramenta para esse segmento de projetos que alimenta hoje esse conceito de BIM. Depois vimos o que o laser scanner ele gera como produto, que é a nuvem de pontos. Depois disso, nós vimos uma parte que foi do processamento da nuvem. Pós-processamento, vimos aí a limpeza e a classificação da nuvem de pontos. Realizada a limpeza e a classificação da nuvem de pontos, a gente viu tanto em software voltados da Autodesk, como outros tipos de software. E após isso, a gente viu alguns conceitos rápidos a respeito de modelagem 3D em cima de nuvem de pontos. Vocês viram lá a importância de se ter as UCS View para poder realizar a parte de modelagem de uma forma interativa, mais fácil. A gente gerou os modelinhos ali em duas situações específicas. A gente importou o modelo gerado para dentro da ferramenta do Navisworks. A primeira delas foi quando a gente fez uma superfície lá de um trecho de uma ferrovia, e aí a gente fez a importação lá da malha triangular para dentro do Navisworks e a gente conseguiu ver a superfície sólida dentro do Navis. Num outro momento, nós vimos a modelagem 3D em cima de nuvem de pontos e jogamos esse modelo que a gente havia realizado para dentro da nuvem e jogamos também uma nuvem de pontos lá para dentro. Em um determinado momento, nós fizemos uma espécie de simulação de um novo projeto para dentro do CAD e importamos isso aí também para dentro do Navisworks, onde a gente pôde perceber ali, conseguimos visualizar a posição onde ficaria, no caso daquela serralheria, onde ficaria a nova bancada, a nova mesa, se estava num espaço legal ou não. Ou seja, conseguimos perceber duas aplicações diferentes em produtos também diferentes dentro dessa ferramenta que é o Navisworks. Então, falando um pouquinho a respeito do Navisworks, hoje a gente pode dizer que entre as ferramentas BIM, ela é uma ferramenta muito poderosa, porque ela permite não só a visualização e uma análise de nuvem de pontos em relação aos modelos, e ela faz essa interação aí de maneira essencial e precisa. Então, ele nos dá algumas possibilidades, como detectar algum tipo de conflito, realizar, no caso, a verificação do projeto de engenharia e construção dentro dessa plataforma. Então, vocês vão poder ver que as ferramentas que o Navisworks ele disponibiliza para a gente, ela vai permitir uma gama de recursos, e nessa gama de recursos vai facilitar demais a tomada de decisão dentro de determinados projetos. Então, o que seria aí o Navisworks? Pensando em ferramenta BIM, o Navisworks ele é uma solução de software BIM que permite o quê? A integração e coordenação de modelos 3D de diferentes disciplinas. Então, vamos imaginar agora aqui um ambiente de uma empresa de engenharia, de projetos de engenharia multidisciplinares. Eu vou ter dentro da minha empresa algumas disciplinas como infra, civil, voltado para a parte de concreto, civil, voltado para a parte de metálica. Eu vou ter o pessoal da mecânica, voltado para a parte de equipamentos, pessoal da mecânica, voltado para a parte de tubulação.
eu vou ter o pessoal da elétrica voltado para os projetos de elétrica ou voltados para os projetos de automação. Então, são várias aí as disciplinas e todas elas conseguem se integrar a partir do Navisworks. Porque eu falei de diferentes disciplinas e diferentes disciplinas têm diferentes softwares. Nem sempre o software que eu utilizo lá para projetos de infraestrutura vai ser o mesmo software que eu vou utilizar para elétrica. Nem sempre o software que eu utilizo para projetos de tubulação vai ser o software que eu vou utilizar, por exemplo, para o desenvolvimento de algum equipamento. Então, essa integração e coordenação de diferentes modelos, de diferentes disciplinas, é uma ferramenta importante dentro do Navisworks. O Navisworks, ele permite para a gente aí uma visualização avançada. Ele possui alguns recursos de visualização e análise que são muito aprimorados. Ele inclui a capacidade de importar e trabalhar com nuvem de pontos. Então, aqui eu citei nuvem de pontos por ser um arquivo muito pesado. Mas, às vezes, você tem diferentes modelos, o seu projeto é muito grande, e aí o peso do projeto sendo muito grande, você precisa de um software que consiga receber isso de uma certa maneira e fazer com que seja fácil a manipulação daqueles dados. Então, tem uma nuvem de pontos que é muito pesado, um modelo que é muito pesado, e quando eu jogo num software como o Navisworks, eu tenho essa capacidade aí de trabalhar esse recurso de uma maneira bem suave e bem fácil de manipular. O Navisworks aí, como detecção de conflitos, ele indica e resolve interferências entre componentes do modelo. Então, isso faz com que ele otimize o fluxo de trabalho e de projetos da construção. Então, essa parte de detecção de conflitos é algo, assim, de muito destaque dentro do software, porque é uma ferramenta que permite aí redução de custo, redução de prazos, evita aí uma questão de retrabalho. Então, falando agora um pouco sobre as funcionalidades do Navisworks, ele consegue, como eu já disse, importar modelos 3D de diferentes formatos. Então, quando a gente fala diferentes formatos, alguém às vezes fez uma modelagem no AutoCAD. Então, o que saiu lá da extensão do AutoCAD foi um arquivo .dwg. Ou às vezes a modelagem foi realizada lá no Revit. Então, ele consegue importar para dentro do Navisworks um arquivo .rvt. Ou suponhamos que o pessoal lá da arquitetura, como exemplo, tem utilizado o SketchUp. E aí, na hora de exportar, eles exportaram um arquivo no formato IFC. Então, eu consigo pegar aquele formato IFC e jogar para dentro aí do Navisworks e verificar isso. E unir isso ao projeto. Da mesma forma como eu falei anteriormente, que diferentes disciplinas possuem diferentes softwares. Então, a gente poderia estar listando aqui uma gama de software diferente. Nessa gama de software diferente, nós conseguiríamos importar tudo para dentro do Navisworks, desde que eles estejam no mesmo sistema de coordenadas. Então, a gente conseguiria aí fazer integração de todas essas diferentes plataformas, de diferentes softwares e diferentes disciplinas, ok? Então, outra funcionalidade dele é oferecer ferramentas para combinar, coordenar modelos, tanto da arquitetura, quanto da estrutura metálica, quanto da elétrica, quanto da automação, quanto da mecânica voltada para equipamentos, e civil voltada para concreto, civil voltada para metálica, topografia e por aí vai. Um outro ponto a se destacar das funcionalidades do Navisworks
é essa questão da análise de interferência. Por quê? Ele indica e resolve alguns conflitos entre elementos do projeto, como tubulações, dutos, estruturas e equipamentos. Suponhamos que você já tem um modelo pronto de um as-built realizado do local onde você vai desenvolver o projeto e você precisa passar uma nova rota de tubulação de um sistema adicional que vai ser criado dentro ali da sua unidade. E aí, ao traçar a rota, você consegue identificar caminhos por onde passar essa rota sem que haja o conflito. Ou se você já tem o as-built pronto e esse projeto pronto, automaticamente o que vai acontecer? Havendo um choque entre projeto e as-built, o Navisworks ele vai acabar aí por identificar isso e apontar onde que isso ocorre. Então, isso ajuda o quê? A evitar o retrabalho e os atrasos, não só durante a construção, mas durante a fase de elaboração de projeto. Então, e quando a gente fala de retrabalho, a gente está falando aí de HH de hora humana para produção ou reprodução ali daquele projeto. Então, tendo uma ferramenta como essa e evitando-se o retrabalho, automaticamente você está evitando o desperdício de gasto, desperdício de dinheiro, que faz com que seu trabalho ali seja mais assertivo e, por ser mais assertivo, implica numa redução de custos. Então, como funcionalidade, o Navisworks ele permite aí uma visualização em tempo real de modelos 3D. Suponhamos que você tenha importado um modelo 3D que esteja sendo trabalhado em tempo real por uma outra pessoa. Até o momento que você importou aquele modelo, ele não vai impedir que a pessoa que esteja trabalhando ele dentro de um outro software, vamos colocar aqui, por exemplo, que esteja alguém fazendo uma modelagem no Revit. E aí você vai abrir o Navisworks, vai puxar o arquivo do Revit e aí ele vai puxar de acordo com a última vez que aquele arquivo foi salvo. E aí a pessoa foi lá, fez uma modificação e te notificou que fez uma alteração ali no modelo e que o modelo já não é o mesmo do momento em que você importou. Você atualizando o Navis, ele tem uma parte lá que você pode atualizar, tudo que foi gerado de novo, tudo que foi atualizado, modificado, nessa ferramenta de atualização, você consegue atualizar em tempo real e fazer esse acompanhamento em tempo real. Então, o Navisworks oferece não só isso, mas oferece para a gente recursos de renderização, animação, criação de vistas personalizadas para a compreensão mais clara do projeto. Tanto que hoje o Navisworks ele tem sido muito utilizado como uma ferramenta de criação de vídeo, ou seja, suponhamos que tenha sido feito o escaneamento de uma planta, vocês tenham modelado, feito o as-built daquela planta e tenham feito um projeto novo de implantação de alguma coisa naquela planta. Quando você joga isso tudo para o Navisworks ele te permite, ele tem uma ferramenta, você consegue gravar um vídeo e gerar uma animação a partir daqueles dados ali que foram colocados. Então, isso faz com que você consiga gerar um produto diferente para o seu cliente e, às vezes, fazer até um vídeo institucional da sua empresa. Depois você coloca uma marca d'água da sua empresa, um título, uma introdução, mas você já tem uma gravação realizada daquilo ali. Então, você tendo uma gravação realizada daquilo ali, você consegue apresentar aquilo de uma outra maneira, simular alguma coisa para o seu cliente identificar e compreender de forma melhor o projeto. Uma funcionalidade do Navisworks, como a gente vem tratando aí desde o início do nosso curso, é a utilização de nuvem de pontos. Então, o Navisworks ele suporta a importação e a visualização de nuvem de pontos
que são conjuntos, às vezes, de milhões ou bilhões de pontos 3D capturados através de laser scanner. Então, aqui, pessoal, não importa a marca, tá? Não importa a qualidade da nuvem, quantidade da nuvem de pontos, ele consegue, de diferentes equipamentos, importar para dentro dele diferentes formatos. A título de exemplo, se fosse um arquivo do grupo Autodesk, ele seria lá o nosso RCS, o RCP, oriundos do ReCap, mas ele consegue, por exemplo, importar também nuvens de pontos na extensão E57, PTS, que são extensões neutras. Ele consegue importar para dentro dele arquivos na extensão .las, então são diversos os formatos também de nuvem de pontos, porque aí a gente trata nuvem de pontos como conjunto de dados oriundos de equipamentos diferentes, e cada equipamento ele vai exportar num formato diferente, e o Navisworks ele tem essa funcionalidade aí de conseguir capturar isso em diferentes formatos. E como dito desde o início do nosso curso, as nuvens de pontos elas são muito úteis para modelagem, seja as build, ou para inspeção de campo e detecção de variação em relação ao projeto. Isso quer dizer o quê? Nem sempre o escaneamento a laser realizado ele vai ser concebido para que seja feito uma modelagem as-built. Às vezes, o cliente ele quer apenas pegar o projeto que ele desenvolveu, que já está lá no formato de modelo 3D, fazer integração entre o trecho do projeto específico, às vezes a implantação de um novo equipamento, de uma nova unidade, e aí ele não precisa de um modelo 3D oriundo da modelagem. Ele só precisa jogar o modelo que ele tem pronto dentro da nuvem de pontos e verificar se aquele modelo do projeto desenvolvido ele impacta em alguma coisa no que já existe. Então, nem sempre o objeto, o produto do escaneamento a laser, ele vai para se fazer uma modelagem 3D. Às vezes eu já tenho meu modelo 3D e eu quero fazer apenas uma análise comparativa. Então, voltando aqui, repetindo algumas aplicações quando se trata do Navisworks, essa dita anteriormente, que é o gerenciamento de conflitos, né? E para isso, o Navisworks ele permite aí a importação fácil de nuvem de pontos em formatos como os que eu disse anteriormente, RCP, PTS, o LAS, aqui a gente poderia citar também o E57. O Navisworks ele tem aplicação de coordenação de disciplinas, então ele é uma ferramenta que ele possui uma visualização detalhada não só da nuvem de pontos, com alguns recursos de navegação, medição, de seção e fatiamento para a seção transversal. Ele permite aí, como aplicação, a revisão de projetos. Então, é pegar lá modelo 3D e nuvens de pontos e sobrepor esses dados para identificar o quê? Discrepância, interferência e até mesmo, pessoal, a precisão do projeto. Às vezes, a gente consegue, através da nuvem, com o modelo pronto, identificar que o meu projeto ele não está preciso. E aí eu tenho que voltar para a fase de escritório para rever o meu projeto. Agora, imagina se eu aprovo um projeto que ele está com um erro de precisão e aí eu mando aquilo para montagem, para construção. E aí eu vou identificar isso só quando estiver lá no campo. Imagine o tempo perdido, o dinheiro gasto em cima disso. Então, às vezes, tem projetos que até ficam inviáveis por questões de erro como esse. E erros como esse, eles eram muito comuns e eles vêm diminuindo ao longo do tempo com essas novas práticas, essas novas metodologias. Então, uma outra aplicação que a gente pode citar aqui a respeito do Navisworks é essa questão da análise de campo, baseado nas últimas informações que eu acabei de falar.
que é a utilização de nuvem de pontos para comparar a construção real com o projeto e detectar desvios. E aí eu trago uma experiência de um projeto que eu trabalhei no sul do Texas, onde era uma planta de PET que ela havia iniciado a construção, porém, em um determinado momento, essa obra ela foi parada. Então, quando a gente foi contratado, a gente fez o escaneamento a laser, porque eles já tinham um modelo 3D pronto, e o nosso trabalho, após a nuvem de pontos pronta, era identificar o que havia sido concluído, o que havia iniciado e não havia terminado, e qual era o percentual de avanço do que havia se iniciado, e o que nem havia iniciado. Em cima disso, a gente fazia uma análise da lista de material, dos componentes que haviam sido comprados, o que havia aí sido utilizado, o que ainda estava pendente de ser comprado, e isso implica muito na parte de CAPEX e OPEX, que aí influencia diretamente no gerenciamento de recursos do projeto, né? Então, um trabalho que veio para analisar interferência do que estava pronto ou não, no final gerou um relatório onde deu uma perspectiva financeira para quem adquiriu aquela planta do que seria gasto ao longo daquela fase de conclusão daquela obra. Então, isso tudo através de uma aplicação simples do Navis, ok? E aí, quais serão as principais ferramentas do Navisworks? Aí vai depender muito da versão que você tem. Hoje, quando você instala o Navisworks na sua máquina, ele geralmente vem com 3 versões. Ele vem com uma versão Manager, que é a mais utilizada, porque é a versão completa, que tem mais recursos. Ele vem com a versão Simulate, que é uma versão mais leve, e ele tem uma versão Freedom, que às vezes é uma versão apenas para visualização. Então, a versão mais completa, que é a Manager, ela oferece os recursos mais avançados. São os recursos de coordenação, análise, simulação. Então, ela é ideal para quê? Grandes projetos e equipes multidisciplinares. Então, a aplicação dela, ela suporta projetos muito grandes de diferentes disciplinas. O Navisworks Simulate, ele é semelhante ao Manager, porém ele é uma versão mais leve, focada diretamente na visualização. Então, ele é adequado aí para aquele tipo de revisão rápida, que não requer muita análise, ok? Às vezes é um projeto pequeno, um projeto ali conceitual, então uma coisa rápida, que não requer uma análise aprimorada, então o Simulate atenderia muito bem. E ele tem essa questão aí da colaboração entre equipes, que ele também permite que às vezes, uma mesma equipe, vamos colocar aí, disciplina de tubulação, com vários funcionários diferentes, trabalhem aí no mesmo arquivo, ok? Então, falando um pouco da utilização de modelo 3D e nuvens de pontos em projetos BIM e associando isso ao uso da ferramenta do Navisworks, a gente pode dizer que os modelos 3D eles fornecem uma apresentação precisa do projeto, enquanto as nuvens de pontos permitem uma comparação detalhada entre projeto real e construção. Isso aqui nada mais é do que o que eu já falei anteriormente, sendo aqui redundante, é você ter um modelo 3D, que ele, às vezes, ele pode ter sido oriundo de uma nuvem de pontos. Então, você fez a modelagem da nuvem de pontos, você criou o que nós chamamos ali do as-built. Então, vai estar com a mesma precisão da nossa nuvem de pontos, feita lá através do nosso escaneamento a laser. Ou a gente vai ter aquele caso onde você tem a nuvem de pontos apenas como ferramenta de análise comparativa para um projeto
que você está executando que já está no formato 3D. Então, você consegue fazer aí essa comparação a partir dessa combinação de dados, e aí isso vai auxiliar com que a sua equipe consiga identificar os problemas de forma precoce, consiga reduzir aí, portanto, o retrabalho, otimizar o processo, tanto na fase de projetos quanto na fase de construção, porque imagina só, a sua equipe está lá na fase de construção, identifica uma falha de projeto que poderia ter sido vista quando estava se executando o projeto através dos produtos que a gente vem falando aqui ao longo desse curso. Então, dito tudo isso, a gente pode falar que o Navisworks ele desempenha um papel crucial quando a gente fala de metodologia BIM, porque ele permitir essa integração dos dados nuvem e modelo faz com que a gente tenha capacidade de gerar um projeto melhor, capacidade de análise melhor, capacidade de execução melhor, capacidade uma capacidade de análise, Bom, acabei me perdendo aqui nos pensamentos, mas enfim, ele permite aí para a gente analisar, ele permite a gente comparar, ele permite a gente tomar decisão, e aí quando a gente fala de tomada de decisão, às vezes você tem ali uma possibilidade de gerar um projeto com um custo menor, mas que só foi possível identificar isso quando você comparou nuvem e modelo. Então, através dessa comparação nuvem e modelo, você viu que teria uma outra solução, uma outra alternativa para o seu projeto, que tornaria o custo dele muito menor. A gente está falando aqui de redução de gastos. Então, quando a gente fala disso tudo, se você é alguém que pretende implementar uma ferramenta como o Navisworks na sua empresa, é muito importante que você tenha consciência de investir em treinamento da sua equipe, porque é uma ferramenta que ela permite muitos recursos. E o fato dela permitir muito recurso, é importante que a sua equipe esteja bem treinada para ela utilizar todas as eventuais e potenciais ferramentas desse software. Então, fica aí essa dica. E para concluir aqui essa parte de apresentação do Navisworks, vamos relembrar que ele é uma ferramenta poderosa para coordenação e análise de projetos na indústria da construção. E aí eu posso associar tanto a parte lá do segmento da mineração, do segmento da siderurgia, do óleo e gás, do segmento da infraestrutura. Aí eu posso dividir tanto em estradas como ferrovia. Então, a capacidade de aplicações em diferentes áreas de trabalho, ela é muito grande. Então, veja só a eficiência que um software como esse pode trazer em segmentos diferentes, em indústrias diferentes. O Navisworks, com essa capacidade que ele tem de entregar, de fazer integração entre modelo 3D e nuvem de pontos, facilita aí entre a colaboração entre as equipes. Então, eu consigo fazer uma associação melhor conduzida entre a mecânica e a elétrica. Porque, por exemplo, às vezes a minha equipe da mecânica está desenvolvendo um equipamento específico e ele precisa da integração com a elétrica para saber de qual painel que vai alimentar esse equipamento. Esse painel ele está vinculado a qual subestação. Então, essa integração entre equipes fortalece aí a tomada de decisões informadas ao longo do ciclo de vida do projeto. Então, a gente finaliza aqui essa parte de introdução desse software e agora a gente vai trabalhar especificamente dentro do software, onde eu vou mostrar alguns trabalhos já desenvolvidos e algumas ferramentas que o software possui para a gente finalizar, então, essa parte do nosso curso, ok?
Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade aí a esse ensino que a gente tem aprimorado desde o início, onde nós começamos lá com parte do escaneamento a laser, passamos aí pela modelagem, tanto de superfície quanto de elementos industriais, e agora a gente está entrando na parte do Navisworks, que, como dito no conteúdo anterior, ele é mais do que uma ferramenta de simples visualização e compatibilização de elementos oriundos de diversas fontes e softwares. A gente pode afirmar com tranquilidade que ele trata-se aí de um software que representa uma ferramenta de análise e de geração de informações que nos vão basear para a tomada de algumas decisões. A gente falou muito da questão da análise de interferência, quando a gente foi explicar a respeito do software, a gente falou muito sobre essa versatilidade de unir informações de diferentes disciplinas, diferentes tipos de ambientes de trabalho. Então, agora a gente vai entrar na prática, no conhecimento de algumas ferramentas que esse software disponibiliza para a gente. Então, começando aqui, a versão que eu estou utilizando é a versão 2025. Provavelmente você possa ter instalado na sua máquina uma versão que seja anterior a essa. Então, provavelmente, as ferramentas aqui na parte superior, elas podem estar dispostas de uma maneira diferente, mas vocês vão ver que na prática são os mesmos inputs e outputs, então vocês vão conseguir executar as mesmas tarefas normalmente, ok? Então, vindo aqui, vamos começar abrindo um novo projeto aqui. Essa é a interface inicial que a gente tem aqui da versão Manager do nosso Navisworks. Então, assim como no AutoCAD, vocês lembram que lá no AutoCAD a gente tem a possibilidade de trabalhar no modo 2D, no modo 3D, a gente tem lá uma questão do wireframe, do hidden e do shaded, que são elementos que a gente consegue trabalhar de forma diferente dentro do AutoCAD. No Navisworks, até mesmo por ser um software da mesma plataforma da Autodesk, ele não foge muito disso. Então, ele também vai ter algumas ferramentas que fazem com que a gente consiga trabalhar de diferentes maneiras. Por exemplo, quando eu venho aqui na guia na guia View, eu tenho aqui o Load Workspace. Quando eu venho nesse Load Workspace, eu tenho alguns modos de trabalho. Então, se eu vim aqui no Safe Mode, vocês vão notar que a visualização que eu vou ter da minha área de trabalho, ela é diferente do que estava anteriormente. Então, aqui eu tenho esse layout adaptado para um segmento de trabalho específico, onde eu vou ter aqui uma visão da propriedade, da árvore de seleção, uma área aqui onde serão dispostos alguns comentários, um plano view aqui, então ele fica organizado dessa maneira aqui. Como eu estou utilizando um notebook de 15 polegadas, algumas áreas aqui vão estar aparecendo pequeno, mas é muito comum, principalmente no âmbito da engenharia, a realização de projetos em telas maiores e, às vezes, até utilizando duas telas. Então, provavelmente, essa mesma visão aqui, caso você esteja num cenário semelhante a isso que eu falei, essa visão pode estar diferente do que vocês estão vendo aqui. Esse plano view pode estar maior, esse save viewpoints pode estar maior. Então, essa é uma das vistas de trabalho que a gente tem. Uma outra vista de trabalho que a gente tem é a Minimal. Na Minimal,
vocês podem ver que, diferentemente daquela primeira guia que a gente trabalhou, que tinha um Selection Tree aqui, ela tem somente essa janela de visualização aqui, que é bem parecida com o que vocês vão ver nas versões do Navisworks Freedom, principalmente, porém não com essa gama de ferramentas disponível aqui, mas bem semelhante ao que vocês vão ver principalmente no Simulate, ok? Se eu quiser trocar essa minha vista, minha área de trabalho para uma outra, eu vou ter aqui a Extended. Quando eu peço para abrir meu modo de trabalho na Extended, vocês vão ver que vão abrir outras diversas ferramentas. Além do Selection Tree que estava aqui, apareceu aqui a parte do Clash Detection, dos sets, e aqui embaixo a gente tem algumas outras ferramentas. Aqui, ó, Qualification Workbook, Item Catalog, Resource Catalog, Find Items, os comentários, a timeline, aqui um animador e aqui um scripter. Então, tem algumas ferramentas aqui para gravação. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Navisworks ele tem sido bem utilizado para essa parte de geração de conteúdo, onde as pessoas gravam fases de trabalhos que elas executaram, estão dispostas aqui nessa parte do Navisworks. Por exemplo, foi feito um escaneamento a laser, então a pessoa quer exibir a nuvem, ela consegue gerar um vídeo aqui mostrando o resultado desse trabalho. O mesmo quando a gente fala aí da modelagem 3D. A pessoa realizou um modelo, quer fazer uma filmagem desse modelo, o Navisworks nos traz algumas ferramentas que permitem isso. Então, fiz um Clash Detection, identifiquei uma interferência, quero filmar, fazer um vídeo apontando o local, a região dessa interferência, o impacto disso. Você consegue utilizar algumas ferramentas. Então, o Navisworks traz bastante ferramentas em relação a isso. E a vista que eu geralmente trabalho e utilizo mais é a Standard. Então, é a que eu gosto de trabalhar, embora eu não utilize algumas ferramentas aqui embaixo, que são as ferramentas de gravação, é uma que me permite, principalmente, eu ter aqui a parte do Clash Detection e do Selection Tree. Aqui vocês vão ver que, por exemplo, quando eu importo um modelo 3D para dentro do Selection Tree, todos os elementos que foram modelados, eles aparecem aqui na árvore, item por item, como ele foi modelado e como ele foi nomeado. Então, se eu fiz um modelo inteligente, onde eu apliquei a ele algumas propriedades, as propriedades elas vão aparecer nessa parte dessa face aqui. A título de exemplo, modelamos uma tubulação, e aí eu atribuí lá diâmetro dessa tubulação, eu atribuí qual o material que é transportado por essa tubulação. Essa tubulação ela tem algum tipo de isolamento térmico, é uma outra informação. Qual que é a bitola? É uma outra informação. Então, isso tudo apareceria aqui nessa parte de properties, que são as propriedades. Então, você pode ver que ele é um software que você consegue personalizar a área de trabalho conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui colocar um outro, eu vou colocar aqui o Safe Mode, por exemplo. Quando a gente tem uma vista como essa aqui, e eu quero, por exemplo, reorganizar isso aqui, eu tenho a opção de mover. Então, vocês podem ver aqui, ó, que eu consigo tornar esse Plan View maior ou menor.
consigo, por exemplo, diminuir aqui pela metade ou deixar aqui próximo do alinhamento do Save Mode, ok? Vamos supor que eu queira que esse Plan View ele fique aqui na parte superior do meu cabeçalho. Eu clico nessa parte azul clara, quando eu jogo ele aqui em cima desse símbolo, desse cursor, vocês podem perceber aí que fica uma mancha azul nessa parte. Se eu soltar aqui, vocês podem ver que eu tenho um Plan View na parte superior do meu projeto. Então, eu vou conseguir ver a nuvem em duas visões diferentes. Mesmo acontece aqui se eu quiser trocar propriedades e colocar propriedades aqui na parte de baixo. Então, vocês podem ver que aqui, ó, automaticamente, eu tenho uma outra maneira de reorganizar todos os meus itens aqui. E aí você customizou a sua área de trabalho, a sua visualização de uma certa maneira. Então, você ainda tem a possibilidade de vir aqui em Load Workspace, em More, em Mais, e achar uma que você tenha customizado. Então, você pode customizar a sua e automaticamente, tendo ela customizada, na hora que você for fazer a busca por ela aqui, ela vai estar aqui. A única coisa que você teria que vir antes aqui é salvar esse ambiente. Aí você vai salvar com, por exemplo, template de trabalho. Então, você vai colocar aqui o template de trabalho, vai salvar ele, e aí quando você vier e der o load nesse workspace, aí vai estar lá a opção template de trabalho. Aí você consegue utilizar ele dessa maneira. Vamos fazer essa tarefa aqui. Eu tenho aqui dentro da pasta do Navisworks uma pasta chamada Workspaces. Então, eu vou colocar aqui template de trabalho. Template de trabalho. E vou salvar. Então, está salvo aqui o meu template de trabalho. Então, vocês podem ver que ele passa a aparecer aqui como opção para eu importar essa customização de visualização daquilo que eu quero dentro do Navisworks. Mas a gente pode vir aqui no Minimal e selecionar aqui o Selection Tree. E aí, por exemplo, se eu quiser que ele se recolha aqui para dentro, aqui quando eu deixo o alfinete ligado, automaticamente vai ficar essa tela congelada aqui. Se eu desligar o alfinete, então eu tenho ela aqui no canto, se eu passar meu mouse por cima, abre aqui a janela com as informações. Então, quando a gente abre o Navisworks, é essa a visão que a gente tem, ok? Uma outra informação que é importante da gente destacar aqui é algumas funcionalidades de trabalho. Por exemplo, quando eu venho aqui no símbolo do Navisworks Manager aqui em cima, e eu clico nele, eu venho aqui em opções. Quando eu estou aqui em opções, eu não costumo mexer na parte que é geral, eu não mexo na interface, nem na parte de modelo, mas aqui em File Readers, eu venho aqui geralmente em Leica, e quando você instalar de primeira, vai estar assim, ó, None. Isso quer dizer o quê? Que embora você tenha escaneado e registrado a sua nuvem de pontos de forma colorida, aqui ela vai aparecer no formato preto e branco. Então, se você não vier nessa parte aqui e alterar essa função para a função color, automaticamente você vai perder essa questão da cor. Então, costumo fazer esse ajuste
para na hora de importar a nuvem de pontos, importar uma nuvem de pontos coloridinha e bonitinha, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, voltando aqui nessa parte, nós vamos abrir aqui um projeto já existente e existente dentro da pasta do Navisworks, que é o Sample Files. Quando eu venho aqui no Sample Files, eu tenho esses 3 modelos aqui. Um é o Avery Dome. Eu tenho um Ice Stadium e eu tenho esse Snowmobile. Eu posso vir aqui, por exemplo, no Ice Stadium e pedir para abrir ele. Então, aparece para mim aqui esse modelo. Estão vendo? Então, apareceu aqui para mim esse modelo. Se eu quiser trocar esse fundo aqui para ficar um fundo semelhante ao do AutoCAD, onde está azul aqui, se eu clicar com o botão direito e vir aqui em Background, eu consigo trocar o modo para o Graduate. Aqui eu vou ter uma vista mais de como seria o céu. Ou eu posso vir aqui no Background e trocar, por exemplo, no horizonte. E aí, dá um OK. Então, aqui no meu horizonte, na vista do meu horizonte, ele considera onde está o meu modelo, o piso todo de cinza e o céu azulado. Então, eu posso vir aqui e trocar esse background novamente, voltar ele para o plane e aqui colocar no preto, aplicar e dar OK. Então, eu vou ter aquela imagem mais ou menos semelhante ao que estava quando era o AutoCAD, por exemplo. Então, essa aqui vai estar muito semelhante àquilo que a gente vê no AutoCAD. Detalhe, nós vamos ver aqui agora algumas ferramentas que tratam daquela questão da navegação dentro do Navisworks. Eu costumo falar que tem 2 controls dentro do Navisworks. Eu tenho o Control 1 e o Control 2. Quando eu quero fazer algo que envolva essa seta aqui, que são elementos de seleção, eu trabalho com o Ctrl 1. Então, eu vou no meu teclado e vou colocar aqui Ctrl 1. Notem que o símbolo na ponta mudou. E aqui, por exemplo, quando eu aperto o scroll do meu mouse, a mãozinha trava e eu consigo manusear, girar esse meu modelo. Se eu clico com o botão direito, isso não representa nada em termos de navegação para mim, ok? Agora, se eu venho com o meu botão esquerdo e clico em algum lugar, ele seleciona aquele lugar que eu criei. E a partir do momento que ele seleciona o lugar que eu criei, quando eu venho aqui no Selection Tree, ele me fala o que eu selecionei. Então, eu selecionei esse 3D Land aqui. Então, se eu minimizar o 3D Land aqui e clicar aqui do lado de fora e voltar na árvore, eu não tenho nada selecionado. Então, no nível 1, eu tenho as minhas portas, a 3D Walls. Acabei falando que era a porta, mas são os meus meio-fios aqui e parte das paredes, tá? Aqui não seria parede, aqui seria parede, mas aqui não seria. Então, tem parte que é meio-fio e tem parte que é parede. Então, se eu sair do 3D Walls, tem um aqui que eu não sei o que representa, mas é esse elemento aqui, ó. Tá vendo? Então, apertei o scroll do mouse, eu consigo arrastar zoom out, não, zoom in e zoom out. Mouse para frente, scroll para frente, zoom in. Scroll do mouse para trás, zoom out. Segurando o scroll, a mãozinha. Então, não quero visualizar isso aqui. Quero visualizar
o, uma parte dos andares. Então, aqui eu não consigo ver. Então, tem as cadeiras aqui que foram. Tinha selecionado as cadeiras. As cadeiras internas aqui. Vocês podem ver que as cadeiras estão de azul. E da mesma forma que eu poderia simplesmente aqui vir no Level 1 e dar um hide e ofuscar alguns elementos. Então, eu conseguiria ver que parte de como que está a minha estrutura metálica. Então, posso vir aqui, ó, e dar um hide na minha fase 2. Então, meu level 2 desapareceu aqui. Então, aqui eu tenho só um trechinho do estádio aqui, ó. Estão vendo? Agora eu estou dentro da arena aqui do estádio. Então, se eu vim aqui no Orbit, por exemplo, eu consigo, dentro do Orbit aqui, ó, visualizar um pouco desse meu estádio. Posso vir aqui na árvore de novo e voltar com tirar o hide, voltar com o meu nível 1 de novo e voltar com o meu nível 2 novamente. Então aqui, ó, pulando em volta aqui, eu consigo visualizar toda essa parte do estádio aqui, ok? Outra ferramenta interessante aqui, eu falei que a gente tinha dois controls. O primeiro representa essa parte do select. O meu segundo control, ele vai representar a minha parte de navegação por dentro desse modelo. Então, o que estava setinho aqui ficou os passozinhos. Então, por exemplo, se eu seguro o meu scroll e empurro ele para frente, ele vai para cima. Se eu trago ele para trás, ele vai para baixo. Se eu seguro o botão esquerdo do mouse e giro ele para um lado, ele vai para o lado que eu giro, girando, ele vai para o outro lado. Se eu caminhar o meu mouse para frente, ele anda para frente. Se eu caminhar o mouse para trás, ele anda com esse mouse para trás. Estou girando, segurei o mouse, girei, vou andar para frente, segurei o mouse jogando, segurei o botão esquerdo do mouse, direcionando o mouse para trás, anda para trás. Aí uma ferramenta que é interessante é que eu tenho a opção tanto do passinho, do walk, quanto o fly. O fly, ao invés de ter o símbolo do pé, eu tenho o símbolo do avião. E aí, qual que é a diferença entre o fly e o pezinho? O fly, ele não trava o meu eixo horizontal. Então, eu acabo inclinando esse eixo horizontal e fica mais difícil a manipulação do cubo aqui, ó. Observa o cubo aqui no canto direito superior. Fica mais difícil. Então, eu prefiro vir aqui e ir na versão walk. Quando eu vou na versão walk, eu consigo vir aqui, organizar de uma forma melhor. E aqui no walk, uma coisa que eu gosto de deixar marcado é o colisão. Eu gosto de deixar marcado essa parte da gravidade, o crouch e o terceira pessoa. São todos itens que eu gosto de deixar marcado. Por quê? Por exemplo, quando eu deixo o colisão ativado, eu não atravesso a parede, tá vendo? Então, eu automaticamente me obriga a ter que navegar por todos os ambientes do meu modelo, porque ele não vai atravessar a parede, ó, bateu na parede. Agora, por exemplo, eu estou fazendo alteração por aqui, mas eu posso vir aqui em Viewpoint, por exemplo, eu tenho a mesma função aqui, ó. Posso marcar o
crouch e desabilitar o colisão. Quando eu desabilito o colisão, que eu vou passar em algum lugar, ó, ele atravessa a parede, tá vendo? Atravessando a parede, entrando dentro do estádio. Então, isso é uma outra função aqui dessa parte aqui. Que mais que a gente pode levar em consideração aqui em termos de navegação? Nós já vimos que quando a gente está na parte do Select, me gera a ponta do mouse e aí eu consigo clicar no elemento e selecionar o elemento. Tá vendo? Estou selecionando alguns elementos aqui. Nós já vimos a parte tanto do walk quanto do fly. Eu tenho essa aqui que é visualizar em volta. Quando eu coloco ela, ela visualiza em volta desse elemento meu que está marcado, tá vendo? Então, se eu quiser travar num lugar e fazer uma vista 360, eu consigo. Então, por exemplo, vamos voltar aqui, ó, no walk e tentar ir lá para dentro da quadra. Atravessando aqui, ó. Vou colocar aqui próximo dos nossos dois personagens. Agora quero olhar ao redor. Então eu vou vir aqui no Look Around e consigo aqui, ó, olhar ao redor do local onde eu marquei esse meu ponto aqui, tá vendo? Então é uma outra ferramenta de navegação. Aqui quando eu estou no Look Around, ele me dá a opção aqui de outras formas. Look at. Então, eu clico num elemento e vou caminhando com esse elemento aqui até onde eu quero ver, ó. Ó. Ou eu posso vir aqui e vir na versão Focus. Tirando do Focus aqui, voltando para o Look Around, que é uma visão que eu acho bacana da gente navegar e manipular, ok? Eu tenho a do Zoom, que aí eu faço uma caixa de seleção, ele vai se aproximando dos itens que eu estou selecionando. Ó. Aí aqui eu tenho a janela, eu tenho a opção do zoom, e aí é o scroll do mouse. O zoom select é uma opção bacana, porque eu posso selecionar um item e ele aproxima desse item. Eu tenho a opção aqui no zoom all, que geralmente é aqui o software traz para a gente, que a gente acaba utilizando. Tirando isso, eu tenho aqui o pan, que é a mãozinha que me faz andar mais rápido por onde eu quero. Então, ó, scroll para frente, aproxima, tá? Segurei a mãozinha, ela arrasta.
para onde eu quero. E vindo aqui agora nessa parte aqui de viewpoint, vocês vão ver que tem uma função aqui, save, load e playback. Quando eu venho aqui, tem algumas visões. Então aqui eu tenho algumas vistas e aqui eu tenho um vídeo, por exemplo. Nesse vídeo tem o corte das cenas que foram editadas aqui no vídeo, mostrando todos os espaços, tá vendo? Tem um outro aqui que mostra a planta baixa com os assentos, tá vendo? Eu tenho a parte do piso, a parte da entrada, lá na área do café, o Ice Rock Café, e eu tenho a área dos bares dentro desse estádio. Então, a gente consegue automaticamente fazer uma navegação aqui. Essa navegação aí, esse giro 360, não sou eu que estou fazendo, tá? É o próprio software que está fazendo isso aí. Alguém fez essa programação. Então, eu parei aqui. Quando eu venho aqui no Entras, ocorre a mesma coisa. Quando eu vou aqui no piso aqui, ó, esse não tem nada gravado, mas eu consigo ver aí o nosso estádio de hóquei. Então, aqui nós vemos algumas ferramentas de navegação. Quando eu clico aqui, eu tenho a opção de vir aqui no Entre e dar o Play. E aí, quando eu dou o Play, olha o vídeo que foi gerado, olha o que eles estão mostrando a respeito desse cenário. Então, por exemplo, você fez um projeto e você quer mostrar esse projeto para o seu cliente. Então, você editou um vídeo com algumas imagens, algumas vistas que você selecionou e achou conveniente, daquele ponto de vista, gerar um vídeo aí para o cliente e mostrar o vídeo. Então, automaticamente no modelo, você consegue fazer isso. Mesmo eu conseguiria aqui, vindo no plan e dando play aqui, ó. Então, ele está mostrando aqui uma fase do projeto, embora essa aqui tenha sido bem rapidinha. Ele mostra só a evolução aqui dos assentos, ó. Mas é uma vista bacana também de se ver. Então, são algumas ferramentas aqui de navegação que o software nos permite aí ter. Um outro exemplo aqui que a gente pode mostrar aqui na hora de dar o Open em Sample Files é aqui o Snowmobile. Quer alterar? Não, não vou alterar não. Então aqui, ó, eu tenho foi modelado uma moto dessas de neve. Eu posso vir aqui no Orbit para eu ver essa moto mais próximo, mais perto, né? Então, ó, os detalhes dela. E aqui eu tenho um vídeo também, ó. E além dessa moto, eu tenho aqui, abrindo outro arquivo, sample aqui, eu tenho esse dome aqui.
onde eu tenho uma obra com a riqueza de detalhes grandes. Deixa eu vir aqui e marcar algumas opções aqui, ó. Colisão, gravidade, crouch. E a terceira pessoa, que é como se fosse a pessoa que eu quero que vá andando. Aqui eu também tenho a opção em Viewpoint de ter algumas telas aqui. Então, posso vir nessa vista superior, na parte superior do deck, e aí eu consigo, aqui na parte do realismo, marcar as opções que eu quero. Então, tá a pessoa aí que eu quero que navegue por esses elementos, ó. Então, eu quero vir aqui, ó, fazer um tour aqui por dentro, ó. A porta tá fechada, eu pedi para ele não atravessar. Opa, caí lá de cima. E aqui você vai caminhando. Subindo a escada. Chegou lá em cima novamente, tá vendo? Então é muita ferramenta de navegação. Aqui, ó, eu posso colocar numa vista aqui de perspectiva, sair dar um Q1 aqui, um Ctrl 1, sair daqui dessa visão, porque quero trocar esse gradiente aqui, posso vir nesse gradiente aqui, ó, botão direito na parte verde, background, eu quero colocar não ficou legal porque o projeto parecia estar mostrando um ambiente meio que noturno. Então, eu posso vir aqui e colocar tudo escuro, como se fosse noite. Plain. E aqui na cor eu coloco preto. Apply, ok. Tá vendo? Como se estivesse à noite aí. Vou trocar aqui, ó. Versão standard. Por que eu troquei para a versão standard? Eu vou vir aqui, ó, em algum elemento e vou vir aqui nas propriedades. Ele vai me dar o nome, vai falar que é um objeto, o grupo que ele está inserido. Então, posso vir aqui e trocar e pegar, por exemplo, uma outra parte aqui e vir nas propriedades e ver o que tem de informação preenchida aqui. Então, uma outra funcionalidade, uma outra habilidade que a gente teria seria essa, de selecionar algum elemento e na seleção desse elemento verificar aí a propriedade que está vinculada ali aquele elemento, ok? Enquanto a gente ia demonstrando isso aqui, eu comecei a fazer a importação de uma nuvem de pontos, de um trabalho realizado e um modelo as-built confeccionado a partir dessa nuvem de pontos. Como ele demora um pouco para renderizar, a gente vai finalizar, interromper a gravação, na verdade, né, por aqui, até que ele seja todo renderizado.